Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em paz. Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes. Moro aqui desde 87, comprei aqui e aí ia sair o asfalto, agora que tá saindo. Graças a Deus vai ficar bom, né? Até que enfim vai sair. Agora tá quase tudo pronto, espero que essa semana saia, né? Quando chega ao Circuito Brahma Sertanejo, a cidade se sente a maior do Brasil. Venha para o Circuito Brahma Sertanejo. Quando a sua cidade se sente a maior do Brasil, isso pede Brahma. Beba com moderação. E apuração do segundo turno das eleições 2018. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Cara a Cara, o espaço democrático da Itatiaia. Na exposição das ideias, o eleitor conhece um pouco mais seu candidato. Apresentação: Eduardo Costa, com toda a equipe de jornalismo, comandada por Maria Cláudia Santos. Boa noite. A exemplo do que fez no primeiro turno e fiel à sua tradição, a Itatiaia realiza agora a última sabatina com os candidatos que disputam o governo de Minas neste domingo. Você acompanha pelos canais tradicionais, AM 610, FM 95,7, mais a internet, itatiaia.com.br. Se buscar nos canais de áudio da NET e da Sky, também encontra a Rádio de Minas. Você pode ainda ver o ambiente do nosso estúdio agora, com live no YouTube, só procurar Rádio Itatiaia, e no facebook.com/Rádio Itatiaia. Senadora Anastasia, obrigado pela presença, boa noite e faça a fineza de nos responder. O segundo turno cumpriu aquilo que se esperava dele? Um embate mais próximo entre os dois postulantes e a população conhecendo melhor ambos e suas propostas? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os jornalistas que compõem essa bancada. Quero agradecer o convite da Itatiaia, saudar a todos os ouvintes da rádio e dizer até que, por uma coincidência, esse é o último evento dessa campanha do segundo turno, é o último ato que faremos eu e o candidato Romeu Zema, porque amanhã já não teremos mais esse tipo de permissibilidade. Eu acho que o segundo turno está cumprindo esse objetivo. Ainda demoramos um pouco mais de um dia. Por que motivo? A eleição em 2 turnos, ela afunila quando ocorre segundo turno para 2 candidatos. Então há sempre uma comparação, é normal que isso ocorra. Comparação da trajetória, do perfil dos candidatos, a comparação entre os programas de governo. Eu acho que isso tem acontecido. Ainda que o tempo seja curto, eu pude observar agora que é um segundo turno muito intenso,
São muitos debates, muitas abatidas e muitas entrevistas. Isso ajuda, evidentemente, o eleitor a fazer essa identificação. E no caso mineiro houve um fato interessante, porque os dois candidatos que estavam na frente do primeiro turno e ficaram mais visados, digamos assim, que era a minha candidatura e o governador Pimentel, e o candidato Romeu Zema passou ligeiramente desapercebido, digamos, não participou dos debates, ele teve menos exposição. E agora, vindo ao segundo turno, é claro que a sua exposição aumenta bastante. Então, eu acho muito importante essa comparação, que é o objetivo, como você disse, do segundo turno. Entre os entrevistadores de hoje, temos a honrosa presença de Bruno Brandão, mineiro aqui do Sion, em Belo, diretor executivo da Transparência Internacional e um dos coordenadores da campanha Unidos contra a Corrupção. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia e boa noite, candidato. A corrupção hoje é talvez o problema que mais preocupa o brasileiro. As pesquisas têm apontado isso. E olha que problema não falta no nosso país. No entanto, o debate sobre corrupção é só olhando para trás, é só falando de escândalo, é só falando do japonês da Federal, é só falando da prisão do Lula, etc, etc. Ninguém fala de propostas, ninguém fala de mudanças, reformas. Nós olhamos o programa de governo do senhor e a palavra corrupção não aparece nenhuma vez no programa de governo. Isso nos assustou, candidato. O senhor é um gestor público experiente, o que são as propostas que o senhor se compromete e planeja para enfrentar a corrupção em Minas Gerais? Muito obrigado, Bruno. Primeiro eu quero cumprimentá-lo. Nós todos ficamos sempre muito honrados quando um mineiro inteligente, preparado como você, se me permite o tratamento, ocupa cargo de destaque em organismos internacionais. Nós mineiros somos muito orgulhosos e ciosos dessa nossa capacidade intelectual e você é o exemplo disso. Na realidade, as diretrizes gerais colocadas nos planos de governo, elas se referem normalmente às políticas públicas tradicionais. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, é a praxe. Se você fizer uma pesquisa de modo geral nos planos de governo, quase todos pelo Brasil lá fora, de hoje e do passado, eu acho que você vai constatar essa mesma observação que disse em relação ao meu. Mas você tem razão, tem que pensar o que é possível fazer. O combate à corrupção ele tem dois momentos. Primeiro é uma questão cultural. Nós temos de combater pela prevenção. Isso se dá através das escolas, através do ensino, através dos exemplos e através da criação de organismos internos na própria administração que possam prevenir a corrupção. Aqui em Minas Gerais havia antigamente um órgão muito pequeno chamado Auditoria Geral do Estado, que começou até no âmbito da Secretaria da Fazenda. Depois recebeu autonomia e quando fui governador, ele recebeu o status de Secretaria de Estado, que é a atual Controladoria Geral do Estado. Ela faz o controle interno. E, por outro lado, nós fizemos à época convênios com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, que fazem o controle externo do Poder Executivo. Eu acho que esses são os meios adequados de prevenção e de repressão. E é claro que existem mecanismos que podem ser feitos, como auditorias por amostragem do patrimônio dos servidores, que é um exemplo muito visado, um aumento injustificado do patrimônio do servidor, para que nós possamos coibir a corrupção, que lamentavelmente e você tem razão, uma chaga, tornou-se uma grande praga no Brasil, como também em outros países, e que está enraizado, infelizmente, em processos culturais brasileiros já de alguns séculos. Edilene Lopes. Senador, logo no início do segundo turno, depois que Romeu Zema declarou apoio ao candidato Jair Bolsonaro, correligionários do senhor correram para também declarar esse apoio, inclusive estiveram na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro, conforme a Itatiaia informou em primeira mão, mas isso não adiantou. O senhor acha que o PSDB demorou a entender que não era só se apegar ao Bolsonaro, que havia um problema de rejeição em relação ao partido? Edilene, essa questão do voto é sempre muito delicada de nós interpretarmos o que acontece nas eleições, não é? Todas as análises são feitas a posteriori e muitas vezes demoram muito a ser consolidadas. Não há dúvida alguma que nessa eleição 2018 nós tivemos no Brasil inteiro uma repulsa aos partidos tradicionais. Isso é evidente. O meu partido, o PSDB, teve uma queda da bancada federal. O nosso candidato a presidente não foi ao segundo turno pela primeira vez em muitas eleições. Isso é um dado objetivo. Agora aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma boa votação, fomos para o segundo turno. Eu próprio, terminado o primeiro turno, declarei que na medida que o meu candidato, Geraldo Alckmin, que fiz campanha até o último dia para ele, não tendo ido ao segundo turno, eu me manteria independente, ou seja, qualquer presidente que venha a ser eleito, eu sendo eleito governador, manterei relação de institucionalidade e de independência, mas liberava os correligionários para adotassem, evidentemente, a vontade que desejassem. Então, e assim foi feito.
Eu não sei se hoje há uma vinculação, e lhe confesso isso, entre o voto a presidente e governador. Eu estou achando o eleitor cada vez mais livre, mais autônomo, sem vinculações. Até porque o partido do candidato a presidente é um partido, o candidato Bolsonaro, um partido pequeno, é um partido que não tem muita, ele não está organicamente constituído a maioria dos estados, apesar de ter tido uma boa votação. Enquanto o candidato, a mesma coisa se dá aqui com o Partido Novo, que tem uma ideologia muito diferente da do PSL. Então é interessante observar como, vamos dizer assim, algumas vezes há uma certa acomodação, mas que não seria natural em razão das ideologias. E nós observamos também que o candidato Romeu Zema declarou já apoio ao candidato Bolsonaro ainda no primeiro turno, enquanto o seu partido tinha um candidato que até teve um desempenho, a meu juízo, positivo. O candidato Amodeu teve uma votação expressiva no primeiro turno. Júnior Moreira. Candidato, durante todo o primeiro turno, a discussão era quem deixou o rombo nas contas públicas do governo, né? Se era o PSDB ou era o PT. A gente passou essa fase e começou a discutir agora como resolver esse problema. O rombo existe, pode ser muito maior do que a gente imagina. Eu fiz essa pergunta para todos os candidatos que aqui estiveram e com um devido perdão, devido à vênia, não consegui essa resposta de um jeito que me satisfizesse. E por isso eu vou fazer ela de novo. Como resolver na prática, quais são as principais medidas a serem tomadas no dia 1º de janeiro em relação ao rombo, que pode chegar aí a 20 bilhões de reais? Meu caro Júnior, você não ficou satisfeito e nem ficará com a minha resposta agora e de Romeu Zema daqui a 30 minutos. Por que motivo? Porque não há uma fórmula matemática, objetiva, concreta para resolvermos esse problema. Eu me permito recuar no tempo, 15 anos atrás, 2003. Minas Gerais enfrentava uma crise parecida. É verdade que de valores menores. Naquela época, o déficit orçamentário era de 2 bilhões, no orçamento de 16 bilhões, pouco mais de 10%. Hoje imaginamos que o déficit é de 25 bilhões, no orçamento de 100, 25%, muito superior. Naquela época, quais foram as medidas? Primeiro, medidas de despesa, corte de despesa, que vão acontecer aqui também. Redução das secretarias, os cargos de comissão, redução de automóveis, telefones, ou seja, toda redução possível de despesa administrativa será feita. Isso tanto digo eu, quanto o meu opositor. É porque é o cardápio normal. No segundo momento, o que teremos de fazer? Aumentar a receita. Eu já disse que não aumentarei impostos, nem criarei impostos novos, que já não há mais, não se suporta mais carga tributária em Minas Gerais. Então nós temos de aumentar a massa tributária, ou seja, o movimento econômico. Para isso, temos de modificar o ambiente econômico do Estado, que hoje é hostil às empresas. Minas Gerais hoje espanta as empresas estão fugindo de Minas. Temos de reverter isso. E a terceiro braço, que talvez seja o mais emergencial e hemorrágico, é a renegociação com o governo federal, no que se refere à dívida do Estado, que é muito alta, muito antiga, vem de 1996, e nós pagamos os juros regularmente, e, por outro lado, as questões decorrentes da Lei Candir, que levam grande prejuízo aos estados exportadores, que é o caso de Minas Gerais. São essas três frentes, não existe outra mágica. E, é claro, contando necessariamente que haja uma recuperação da economia do Brasil, que eu acho que vai haver a partir do próximo ano. Com a recuperação econômica, aumenta o movimento econômico, como o ICMS é um tributo que incide sobre a movimentação, a receita subirá. É bom notar, já concluo, que durante esses 4 anos de crise, todos os anos o ICMS também subiu. Alessandra Mendes, boa tarde. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, candidato. Eu queria saber do senhor, ainda nessa seara da economia, qual que é a proposta do senhor para a questão da previdência do Estado. O senhor pensa em uma mudança de regime? Como que equacionar essa questão do rombo que todo mundo fala da previdência aqui no Estado? Esse rombo, de fato, existe, Alessandro. Por quê? Porque nós temos um regime, não só em Minas Gerais, mas nos outros estados, o chamado regime estatutário, que dá ao servidor público o direito à aposentadoria integral como se na ativa estivesse. Isso é um direito constitucional. Então, o resultado disso é que durante muitos anos o Tesouro suportou. E chegou no momento que o Tesouro agora não suporta mais. Então, nós vamos ter de, primeiro, fazer uma modificação da reforma previdenciária ao âmbito federal. Por quê? Porque a questão do tempo de contribuição, do valor da contribuição, o tempo de aposentadoria, tudo isso está estabelecido em norma federal. O Estado não pode modificar esses tempos. A regra geral estará na Constituição Federal. E ao Estado caberá identificar fontes alternativas além do Tesouro para isso.
Por isso nós temos de estudar, e aí sim, um fundo previdenciário não com recurso do Tesouro e não só recebendo os servidores, mas com outros ativos do Estado, para nós permitirmos que isso ocorra. Esses ativos, só concluindo, eles necessariamente podem ter participação da União, porque esse problema não é só de Minas Gerais, é hoje um problema de muitos estados da Federação. Então, só para entender, a mudança do regime é necessária no sentido de ampliação da idade e outras mudanças? Isso dependerá da reforma federal. O Estado não tem autonomia para isso, mas isso certamente ocorrerá no âmbito federal. João Felipe Lolli. Candidato, daqui 10 dias, a tragédia de Mariana vai completar 3 anos. As medidas de reparação são hoje, em sua maioria, de responsabilidade dos atores da Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública. A gente percebe que o reassentamento de Bento Rodrigues vai demorar pelo menos mais 2 anos e o das outras comunidades que foram atingidas ainda mais. Os processos de indenização não têm um prazo para acontecer. Tudo isso de responsabilidade da Justiça. Cabe ao governo e à Assembleia Legislativa propor medidas que possam evitar que tragédias como essa aconteçam, já que em Minas Gerais a gente tem mais de 400 barragens ligadas à atividade da mineração. Como que o senhor pretende legislar nesse sentido, atuar nesse sentido e evitar que episódios como esse aconteçam de novo? Eu até já atuei, meu caro João Felipe, no Senado. Foi feita uma comissão especial, da qual nós tínhamos a relatoria juntamente com o senador Ricardo Ferraz do Espírito Santo, também foi atingido. Nesse relatório nós mostramos as práticas mais avançadas no mundo em matéria de combate a esse risco, que são as práticas canadenses. Nós mostramos isso, recebemos lá os técnicos da Embaixada do Canadá, isso foi demonstrado. Por outro lado, eu apresentei um projeto de lei que determina que, estranhamente, altera o atual, porque o atual diz que a indenização paga a União, parte dela irá ao Caixa Único e parte para o Fundo Nacional da Marinha Mercante. Não há uma destinação ao local da tragédia. Então fizemos a reversão disso. E eu acho que o Poder Executivo Estadual, nesse caso, vai ter de se harmonizar com a Prefeitura. Eu tive, durante esse período de 3 anos, muitas vezes com o prefeito Duarte, o prefeito de Mariana, que fez feito um grande trabalho e pegou uma situação, de fato, muito delicada. E ele tem se esforçado. Aí nós vamos ter de ver uma questão muito importante, que é a alternativa econômica para a Mariana, porque a Mariana está sofrendo muito com a paralisia da empresa durante esses anos. Uma questão de empregos e que pode ser um investimento no turismo. Mas acho que a responsabilidade do Estado nesse aspecto. E, evidentemente, de assistência social às famílias atingidas. Não só as questões de indenização que estão a cargo da Justiça, mas questões da área de habitação, de educação e de saúde. O Estado poderá dar um tratamento especial a essas famílias que foram vítimas da tragédia em Mariana. O senador, embora tenha sido notabilizado como um técnico, tenha prestado serviços de alto escalão de ministérios da República, o senhor ganhou a eleição para governador em 2010 com o inegável suporte do prestígio político de Aécio Neves. E por onde quer que eu vá, eu escuto alguém dizer que o senhor pode perder domingo pelo desprestígio de Aécio Neves. O senhor está pagando o preço da lealdade nessa campanha, embora insista que o Aécio não está no seu governo? Veja bem, Eduardo, a minha biografia, você conhece, é uma biografia muito ampla. Eu, de fato, trabalhei com o governador Aécio, foi uma oportunidade que ele me deu e foi um período, a meu juízo, muito feliz no Estado. Nós ficamos aqui, ele era governador, eu era secretário, depois fui seu vice-governador e muitas obras foram realizadas. Mas eu comecei na administração pública muito antes disso. Comecei na década de 80 com o governador Hélio Garcia. Na verdade, até um pouco antes, ainda no tempo da Assembleia Constituinte do Estado. Depois entrei na política pela porta técnica, eu sempre digo isso. E pela porta técnica me mantive. Tanto que em 2010, quando fui candidato, as pessoas comentavam assim: o Anastasia não pode ser governador porque ele é técnico. Agora eu sou candidato, diz, não é bom porque ele é político. Então eu sou político ou sou técnico? Eu acho que é um misto dos dois. Eu até acho que essa dicotomia é uma bobagem, porque nós todos somos políticos. E com referência ao senador Aécio, eu disse durante a campanha o tempo todo, o senador Aécio se elegeu agora deputado federal, vai exercer o seu mandato na bancada federal de Minas Gerais, e vai lá defender os interesses do Estado. Mas se eu vier a ser eleito, ele não vai ter participação no governo, até porque não terei parlamentares no secretariado. Foi um compromisso que já fiz publicamente. Eu acho que a gente evolui ao longo do tempo em relação a esses dados. É claro que eu tive essa origem técnica, a vinculação partidária, mas cada qual tem a sua biografia, o seu estilo e o seu trabalho. Mas, candidato, existe hoje uma demanda do país por uma autocrítica do PT, da corrupção do PT. E o PSDB precisa de uma autocrítica, e aqui em Minas Gerais, especialmente, precisamos de uma autocrítica, um processo de depuração no PSDB com essa liderança tão manchada como foi o escândalo com Aécio Neves? Meu caro Bruno, veja bem,
Primeiro, há uma grande distinção entre o comportamento do PT e do PSDB em relação aos seus quadros que são condenados pela justiça. O PT se revolta contra a condenação, não aceita a decisão da justiça. O PSDB nunca reclamou. Os condenados pelo PSDB estão eventualmente condenados, estão cumprindo pena. Nós não nos revoltamos no partido, com isso. Né? Sim, mas isso porque não houve condenação definitiva. Nós não podemos também condenar a pessoa. A Constituição garante que a pessoa é inocente até o trânsito em julgado. Isso é uma norma constitucional. Eu tenho certeza que você, até como membro da Transparência, também como eu, é defensor dos direitos humanos. Isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, ele não é condenado ainda que já esteja cumprindo pena, em decorrência do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos de aguardar isso. Agora, que o PSDB tem de fazer uma revisão completa da sua vivência, da sua estrutura, do seu comportamento, do seu papel nos últimos anos, isso é inegável. A própria executiva do partido, reunida logo depois do primeiro turno, já declarou que o fará tão logo termine o segundo turno. E eu participarei, quer como governador eleito, quer como senador da República, estarei lá para que o PSDB possa se reerguer e superar essas dificuldades que, de fato, como eu disse antes, todos os grandes partidos sofreram nos últimos anos. Senador, aproveitando inclusive o gancho dessa resposta do senhor, ontem o senhor já disse, depois do debate da TV Globo, que acredita numa virada, que acredita na possibilidade de obter um número maior de votos. Acredito também que o senhor vai responder. Se o senhor não for eleito, como é que o senhor pretende contribuir para o Estado como senador? O senhor vai se aposentar de cargos eletivos, não vai disputar mais, vai cumprir só esse mandato de Senado de 4 anos? Como é que vai ser? E a oposição ao Zema, fará em Brasília? Edilene e meu caro amigo Eduardo Costa, vamos por etapas. Primeiro, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. Caso eu não venha a ser eleito governador, mas pretendo sê-lo, não estou trabalhando e acredito muito nessa possibilidade, eu tenho mais 4 anos de mandato em Brasília. Aliás, nós tivemos a eleição de 2 aliados políticos nossos. Um da nossa chapa e o outro de uma chapa informal, digamos assim, uma chapa branca, que foi o jornalista Carlos Viana e o deputado federal Rodrigo Pacheco. Então teremos uma bancada mineira extremamente harmônica e muito integrada, o que é bom. Por outro lado, eu não posso dizer o que vai acontecer daqui a 4 anos. Se eu vou me candidatar, se não vou candidatar, eu me considero relativamente jovem, tenho hoje 57 anos. Mas eu não tenho ambição, obsessão política. Eu sou advogado, sou professor da universidade, sou servidor do Estado. Se eu deixar o cargo político, voltarei com muita naturalidade e com muito gosto às minhas funções técnicas normalmente. Agora, o Eduardo Costa pergunta se eu vou fazer oposição caso ganhe o governador o meu Zema. Jamais farei oposição ao Estado de Minas Gerais. Aliás, também agora, sendo governador Pimentel, tudo que foi necessário a favor do Estado, nós trabalhamos dobrado. Eu dou exemplo da questão, por exemplo, da CEFEM, o royalties mineral, que é uma demanda antiga do Estado. Eu participei da comissão, lutei e conseguimos dobrar esse valor. Lei Candir, fiz parte da comissão, conseguimos aumentar muitos valores, não foi ainda aprovado. Então é claro que estaremos lá a favor do Estado. E eu desejo, caso não ocorra a minha vitória, e sei que a reciprocidade é verdadeira, que o novo governador, sendo eu ou Zema, consigamos tirar o Estado da crise que está. Eu perguntei se o senhor não se candidataria depois que cumprisse seu mandato no Senado, caso não seja eleito governador, porque o senhor não queria se candidatar ao governo do Estado, né? É verdade, no início eu não queria, isso eu não escondo de ninguém. No primeiro momento eu tinha resistência à candidatura, não só porque eu estou na cadeira do Senado, mas também porque tem vários outros nomes. Mas naquele momento, o que aconteceu? Nós percebemos que para derrotar o governador, Fernando Pimentel, que tinha naquela hora uma candidatura forte e que não se revelou tão forte assim depois, era necessário alguém que já fosse muito conhecido, porque a campanha seria muito curta. Então, nesse caso, eu me inclinei e concordei com a candidatura, tendo em vista a situação gravíssima que o Estado se encontra e o meu senso de responsabilidade. Agora, daqui a 4 anos, como eu concluo o mandato de senador, pode ser que eu abandone, queira candidatar ao Senado, não candidata a mais nada, ou a outro cargo. Ainda estamos um pouco longe disso, né? Me dê aí um tempo para nós mastigarmos todos esses eventos. Candidato, levantamentos aí dos institutos de pesquisas mostram uma larga vantagem de Romeu Zema à frente do senhor. Até caiu um pouco na última pesquisa da Datafolha, cerca de 6 pontos, mas ainda a vantagem é muito grande. O senhor usa nas peças publicitárias de campanha os institutos de pesquisa, então não tem como dizer que não acredita neles, né? Mas o fato hoje, como último ato de campanha, qual que é o sentimento que o senhor tem? Dá para uma virada? O senhor acredita mesmo nessa vitória? Está fazendo algo que realmente mostre na prática essa virada? Meu caro Júnior, os institutos de pesquisa eu os respeito muito.
Mas eles no primeiro turno erraram e erraram de maneira vigorosa. Eu basta dar um exemplo aqui. No sábado, na noite anterior à eleição, a Datafolha publica os valores eram os mesmos do IBOC, os números válidos. Eu tinha 44% dos votos válidos. O Fernando Pimentel acho que tinha 24% e o Zema tinha 18%, salvo engano. Isso no sábado à noite. No domingo, apareceu uma coisa completamente diferente. Da mesma forma, a ex-presidente Dilma tinha uma frente larguíssima para o Senado de Minas, terminou em 4º lugar. Então é evidente que os institutos não estão captando essas ondas de rapidez de decisão do voto. Por isso que eu acho que há total esperança, que nós não sabemos bem o que está acontecendo dentro dessas ondas que estão sendo muito fluidas. O voto está volátil, as pessoas estão mudando muito de opinião. O senhor confia no processo eleitoral e na urna eletrônica? Piamente. Eu, inclusive, presidi no Senado da República a sessão, audiência pública técnica, com a presença dos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e técnicos gabaritados, e tenho certeza absoluta de que a urna é confiável. Digo isso até com muita tranquilidade, porque eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas eu acredito firmemente e estive desde o início com o ministro Carlos Veloso, aliás, outro grande mineiro que foi o incentivador da instituição do voto eletrônico, que ajuda e ajuda muito a democracia no Brasil, porque aí sim evita as fraudes antigas do bico de pena, da caneta, que aí sim nós sabemos que a coisa não era tão confiável. Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre educação. A proposta de governo do senhor tem a promessa de devolver ao Estado a liderança do ranking de qualidade de ensino, também uma meta de concluir obras escolares. Dentro desse cenário da educação, a gente ainda tem pela frente compromisso com os professores do pagamento do piso salarial. Como que o senhor pretende cumprir tudo isso diante, de um cenário de crise financeira, com essa promessa de devolver ao Estado a liderança do ranking, mais obras escolares e ainda o pagamento dos professores? Por etapas, Alessandra. Tudo na vida a gente faz por etapas, não é? Nós não conseguimos fazer nada de uma vez só. Ninguém abraça o mundo pelas mãos. Eu tenho dito que a primeira prioridade é colocar as finanças do Estado em ordem. E colocar as finanças do Estado em ordem apresentará 2 sintomas. O primeiro, que é o mais emergente, é pagar às prefeituras aquilo que elas têm direito constitucionalmente. Por quê? Que isso é muito importante. Porque hoje, como o Estado não está repassando 25% do ICMS, a parte do Fundeb e do IPVA, o município passou a não ter condições de manter os serviços básicos municipais e não está pagando também a parte da saúde. Então a saúde está entrando em bancarrota no município e isso reflete no Estado. Então nós temos que pagar isso de novo a partir de janeiro e, é claro, discutir para o futuro o estoque da dívida, que hoje parece que passa de 9 bilhões de reais, de acordo com dados da Associação Mineira dos Municípios. E no segundo momento, voltar o pagamento no 5º dia útil. Aí me perguntam muito, quando consegue voltar a pagar? É impossível. Nós não sabemos o tamanho do rombo, nós não sabemos em qual dinamismo a economia brasileira vai ser retomada, não sabemos o dinamismo que a economia mineira terá também retomada, trazendo novas empresas. Mas será, sendo eu governador, o mais breve possível. Restabelecidos esses 2 sintomas, nós vamos ver quais são as obras que estão paradas. Eu não quero começar obras novas sem atacar, digamos assim, ou concluir as obras inacabadas, dando muita prioridade na área da saúde, na área da segurança e na área da educação, que são as 3 áreas clássicas das políticas públicas. Agora, para isso, eventualmente, nós já podemos ter desde o início parcerias com o governo federal e até parcerias com o setor privado. E dou um exemplo de infraestrutura. Nós tínhamos estradas na região do Triângulo, feitas em PPP com o setor sucroalcooleiro, fizemos lá 300 quilômetros. Entrou o governo Pimentel, ele suspendeu sumariamente. Isso pode ser retomado de pronto. Significa estradas a serem feitas sem gastar dinheiro e significa também empregos naquela região. Só para esclarecer, dentro do governo do senhor, com relação ao pagamento do piso salarial dos professores, ele vai vir em um momento posterior ou ele vem imediatamente dentro do governo do senhor, mesmo junto com o parcelamento, já que o piso já é uma lei? Eu até respondi já por escrito ao Sindiúti, que mandou uma carta aos candidatos indagando disso. Eu expliquei o seguinte, que o primeiro esforço será pagar no 5º dia, porque se nós não temos condições de pagar o salário hoje, como é possível dar aumento? Se vai dar um aumento, vai continuar sem pagar. Então é o que é óbvio, não é? É uma coisa muito racional, nós temos que regularizar e dar um aumento. Eu reconheço que o salário é baixo, o piso é devido. Aliás, quanto ao piso, motivo de tanta discussão no meu tempo, o governador Pimentel se elegeu prometendo pagá-lo e também não conseguiu. Certamente viu, como eu dizia, que era difícil, em razão das circunstâncias do Estado. E hoje há uma dívida com servidores da educação que tem de ser paga. Isso ocorrerá quando a economia recuperar, e tenho certeza que isso ocorrerá logo e será uma prioridade em termos de servidores públicos, caso eu seja eleito. Candidato, o senhor tem criticado propostas do seu adversário sobre privatizar empresas mineiras. Contudo, o senhor integra o PSDB, partido que já fez
muitas privatizações. A gente pode citar, por exemplo, da Companhia Vale do Rio Doce. Não é uma incoerência esse discurso do senhor? Não pode ser visto como um certo casuísmo, uma oportunidade ali de se fazer vantagem de algo que o partido do senhor já defendeu? Não seria, João Felipe, pelo seguinte: nós temos de distinguir as privatizações. Uma coisa é quando o poder público privativa empresas suas que têm por objeto a atividade econômica comercial. A Embraer, a Vale do Rio Doce. O que o governo tem? Tem uma mineradora, uma empresa de aviação, ou como o Minas tinha empresa de hotéis. Isso não tem cabimento. Agora, por outro lado, o que o adversário prega no seu programa de governo é a privatização dos serviços de energia elétrica e de água, Copasa e CEMIG, que estão na Constituição Estadual proibindo a sua privatização. Mas pior, ele alude à privatização da educação e da saúde, da segurança. Cogita privatizar a Universidade do Estado, está lá textualmente, junto com a Emater. A Emater é uma empresa do Estado que cuida de assistência aos produtores rurais, aos pequenos produtores rurais. Quer dizer, é uma coisa completamente fora da realidade. Então, por isso, nós discordamos de modo muito veemente dessa proposta de nosso adversário, e não há nenhuma incongruência, porque eu disse, uma coisa são as empresas econômicas, outra coisa é o serviço público, que tem de ser público e de qualidade. Senador, nós estamos chegando ao fim desse encontro. Teríamos pergunta para até domingo de manhã. A garganta do senhor está nas últimas aí. Mas estou firme. Por favor, diga ao ouvinte Itatiaia por que ele deve optar pelo seu nome no domingo. Bem, Eduardo, eu tenho dito nesse segundo turno que, na verdade, é uma candidatura de 2 nomes. Então, deve haver uma comparação entre as duas biografias, entre os 2 planos de governo. E no momento que nós vivemos hoje, uma crise gravíssima em Minas, talvez a pior da história do Estado, eu acredito que o candidato que tenha mais conhecimento, mais experiência, mais sensibilidade, que tenha mais vocação para o serviço público, seja mais adequado. Mas, sobretudo, é aquele que não é candidato dos ricos. O meu adversário é um candidato de um partido feito por milionários de ricos e vai governar com ricos para os ricos. No nosso caso, não. Eu quero melhorar os serviços públicos, melhorar a qualidade dos serviços públicos, atingindo principalmente as pessoas mais humildes de nosso Estado, que precisam da ação do Estado. Por isso, eu sou contra essas privatizações e acredito que o povo, na sua maioria, se inclinará agora no domingo pelo 45, me elegendo mais uma vez ao governo do Estado. Obrigado pela visita, boa noite e boa sorte no domingo, senador. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todos e aos ouvintes em especial. Breve intervalo e a gente volta. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia, prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes. Quando chega ao Circuito Brahma Sertanejo, a cidade se sente a maior do Brasil. Venha para o Circuito Brahma Sertanejo. Quando a sua cidade se sente a maior do Brasil, isso pede Brahma. Beba com moderação.
7, comprei aqui e aí ia sair o asfalto, agora que tá saindo. Graças a Deus vai ficar bom, né? Até que enfim vai sair. Agora tá quase tudo pronto, espero que essa semana saia, né? Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito, a vida vem primeiro. Você escolheu seu time de futebol, sua profissão, seus amigos. Todos os dias você escolhe a roupa que vai vestir, qual rádio vai ouvir, o que vai assistir na TV. Você escolhe se vai ou não à academia, para quem vai ligar e escolhe em quais parceiros você confia. A vida é feita de escolhas. Mercantil do Brasil, 75 anos. Obrigado por nos escolher todos os dias. Você está ouvindo Cara a Cara, o espaço democrático da Itatiaia. Estamos de volta, agora com Romeu Zema, que é o candidato do Partido Novo. Disputa o seu voto nesse domingo para o governo de Minas. Você acompanha pelo AM 610, FM 95,7, na internet, itatiaia.com.br, nos canais de áudio da NET e da Sky, e também você pode vir a live, o ambiente do estúdio, nesse momento, ao vivo, no YouTube. É só procurar Rádio Itatiaia ou no facebook.com/Rádio Itatiaia. Romeu Zema, obrigado mais uma vez pela visita a Itatiaia. Eu gostaria que o senhor, nessa primeira intervenção, dissesse se o segundo turno está cumprindo aquela expectativa de o senhor poder mostrar melhor as suas ideias, confrontar suas ideias com a do adversário. Enfim, se o senhor está satisfeito com o resultado dessas andanças. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvinte da Itatiaia. Agradeço muito e parabéns a você também, né, Eduardo, que está fazendo aí aniversário hoje, próximo do meu é depois de amanhã. E o que eu gostaria de dizer a respeito do segundo turno é que ele tem sido uma batalha muito diferente da do primeiro turno. No primeiro turno foi um trabalho de exaustão física. Eu visitei quase 200 cidades, em cada uma delas fiz diversos eventos. Então foi uma verdadeira maratona que muitas vezes exigia se levantar de madrugada para poder dar conta do cronograma, dos compromissos. E esse segundo turno tem sido bastante diferente, ele tem sido mais uma guerra psicológica, devido à maneira do adversário estar atuando, com muita fake news, com muita mentira, com muitas ofensas. Eu tenho dito que até o momento eu só não fui taxado ainda de canibal e vampiro. O resto eles já me taxaram aí. E Araxá teve a oportunidade de receber nessas últimas 3 semanas equipe de detetives, de tudo quanto é natureza, para vasculhar a minha vida, a minha empresa, mas sempre fomos transparentes, não temos nada o que temer. Descobriram algumas coisas que são fatos normais. Eu até já havia esquecido, né? Descobriram que o meu pai e o meu irmão se filiaram a um partido político lá em 99. Mas aquilo foi um amigo do meu pai que pediu, que na época tinha pretensões políticas, esse amigo dele estava querendo aumentar, eu me filiei também. E são coisas que estavam, vamos dizer, já esquecidas, nunca atuamos nessa questão. Descobriram também, ontem eu fui questionado, que uma candidata de Porto Alegre do PT recebeu uma contribuição de uma empresa minha de 2.000, mas vale lembrar que isso foi há 10 anos e que na época qualquer um poderia depositar e que havia muitas doações que eram feitas em nomes de quem não havia autorizado, porque isso era uma prática comum e não foi a nossa empresa. Nós nunca doamos, nem Minas vamos doar, lá no Rio Grande do Sul não temos nem estabelecimento lá. Então eles descobriram coisa que nós desconhecíamos, estamos ficando até gratos nesse sentido, Eduardo. A propósito, eu quero, de ética e de comportamento de políticos e de candidatos, eu quero apresentar para o senhor o Bruno Brandão, um mineiro que é diretor executivo da Transparência Internacional, um dos coordenadores da campanha Unidos contra a Corrupção e que esta noite nos honra com a presença e com uma pergunta para o senhor. Boa noite, candidato. Boa noite. O tema da corrupção hoje alcança o primeiro lugar, como algumas pesquisas apontam, entre as preocupações dos brasileiros. Entre tantos problemas do nosso país, a corrupção chegou ao nível máximo de preocupação. No entanto, o debate sobre a corrupção, ele é voltado para o passado, para escândalos, para discussões, eu até brinco, só estamos focando no japonês da Federal, mas nós não estamos falando de propostas, de reformas.
Então, candidato, faço a mesma pergunta que fiz ao outro candidato. Eu li o programa de governo da sua candidatura e ali aparece 4 vezes a palavra corrupção, mas nenhuma delas associada a uma medida concreta, uma lei que vai ser passada, um órgão que vai ser criado, alguma reforma que será feita. Então, eu pergunto para o senhor quais são as leis e as políticas públicas que o senhor se compromete em implementar para enfrentar a corrupção em Minas Gerais. Ô Bruno, eu posso te assegurar que a forma como o nosso partido está estruturado já é indícios de que nós temos uma governança anticorrupção. Depois você pode ler o Estatuto do Partido Novo. Primeiro, eu não participo da parte política do partido. Nós temos aqui um presidente, um vice-presidente, diretores do Partido Novo que são proibidos de se candidatar, então não há essa promiscuidade. Os candidatos que disputaram cargos a deputado estadual, federal e senado, eu não conhecia nenhum, para você ter ideia. Eles passaram no processo seletivo como eu. Então nós não somos uma gangue, como muitos partidos, você sabe, são. Nós somos pessoas que passamos no processo seletivo para disputarmos uma eleição. E segundo, estou sendo provavelmente eleito nesse domingo sem ter o rabo preso com ninguém. Eu vou colocar um secretariado totalmente profissional, não é cargos que foram trocados, favores, apoios, como acontece, e aí começam os problemas de corrupção, porque o nosso sistema, você sabe melhor do que eu, que você é especialista no assunto, ele faz com que isso brote quase que naturalmente. Você quase que está julgando ali praga num jardim que está bonito. Tende a acontecer devido a essa questão de quem vai com vários apoios e já vai com tudo loteado. E passa a não ter controle, Eduardo. E essa história de que o senhor vai governar para os ricos, porque os ricos é que o apoiam? Aí tem mais uma intriga da oposição. Campanha rica foi a do meu adversário, que gastou no primeiro turno 12 vezes mais do que eu. Ele deveria ter comentado isso, né? Eu sou rico e gasto 12 vezes menos do que ele. Eu sou rico, ando de carro o estado inteiro e ele só vai de jato. Empresários que estão com o Partido Novo, mesmo antes da sua candidatura, mas que o apoiam claramente, inclusive financeiramente da campanha, pelo menos a gente ouve dizer, como Salim Matar da Localiza, Modesto Araújo da Drogaria de mesmo nome, são pessoas que querem mudança. A gente não precisa temer que vai querer favor aqui ou lá? Não vai não, Eduardo. O que nós queremos são mudanças para melhorar a vida do mineiro. Nós temos de lembrar o seguinte, essas empresas, vamos pegar, elas dependem das pessoas terem renda para alugar carro, para comprar medicamentos, outras coisas. Não são empresas que têm interesse dentro do governo como as construtoras. Eu não tenho como doador nenhuma empresa que tem interesse dentro do governo. São pessoas que acreditam na causa e eu sempre digo, e completo aí a pergunta do Bruno, que os grandes contribuintes do Partido Novo são os filiados. Nós funcionamos igual um time de futebol, Bruno. Se nós não julgarmos bem, nós não vamos ter torcida e não vamos ter pagante. Eles param de contribuir. Então isso, de certa maneira, é uma ferramenta que inibe o mau uso do partido ou ações que faltem com a ética. Então, existe um mecanismo, coisa que não há dentro do Estado. O Estado, de certa maneira, como ele está estruturado hoje, ele incentiva a prática da corrupção, o balcão de negócios, etc. Candidato, no final do primeiro turno, no último debate de TV, na última fala do senhor, o senhor declarou apoio ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Em seguida, minutos depois, na entrevista coletiva, o senhor negou esse apoio. No dia seguinte, o senhor declarou oficialmente o apoio. O que aconteceu? O senhor se arrependeu? O senhor voltou atrás? O que houve ali? Edilene, eu acho que você estava presente no final daquele debate da Globo. O que eu queria dizer ali naquele momento era o seguinte: aqui em Minas, quem vota no João Amoedo e vota no Jair Bolsonaro está votando no Zema. Por quê? Porque os candidatos a deputado estadual e federal do partido do Jair Bolsonaro, praticamente todos me apoiaram. Tem vários santinhos deles, aonde está lá o 17, o número desses candidatos, e o 30 para governador, que eles não tinham candidato a governador. E por cansaço, por confusão mental, na hora do programa da Globo, a frase não saiu exatamente assim. Tanto é que no final do programa eu corrigi. Acho que você estava lá, outros repórteres me indagaram
E já com o resultado da eleição no dia seguinte ou 2 dias depois, eu realmente manifestei meu apoio ao Bolsonaro. Candidato, a minha pergunta é nessa linha, porque no domingo houve um ato aqui em Belo Horizonte de apoiadores do candidato Jair Bolsonaro. Eu estive acompanhando esse ato pela Rádio Itatiaia e o senhor também esteve lá. Na entrevista do senhor, que foi brevíssima, havia ali muita confusão de manifestantes, o senhor disse, abre aspas, não concordo 100% com o que propõe Bolsonaro, mas discordo 100% da proposta do PT, fecha aspas. Na sequência, eu perguntei ao senhor em que o senhor concorda com o que propõe Jair Bolsonaro e em que o senhor discorda. O senhor disse que ali não era o momento de esclarecer esses pontos. Entendo que havia certa confusão quando o senhor deu a entrevista, mas aqui eu repito a pergunta e dou ao senhor a oportunidade de dizer onde o senhor concorda com o que propõe Jair Bolsonaro e onde o senhor discorda. Bom, João, eu queria dizer o seguinte, eu realmente não tive tempo de ler todo o plano de governo do Bolsonaro, mas assim, algumas posições dele que me parecem um tanto quanto extremistas, eu sou uma pessoa, sempre fui tolerante. Na minha empresa, nós temos pessoas de todo tipo na empresa, nunca tivemos discriminação com ninguém e parece até que mesmo que no programa não tem, ele tem essa imagem. Então eu não concordo muito com essa postura dele de considerar determinado tipo de pessoas, talvez melhores ou piores. Então eu acho que vai muito nessa questão aí, a minha falta de sintonia com ele nesses pontos aí. Mas como eu te disse, eu não li em detalhes o plano dele, mas na área econômica, realmente, a nossa proposta é muito semelhante à proposta dele. Nós queremos um Estado, um governo menor e mais participação da iniciativa privada no desenvolvimento, que é o que faz qualquer país ir adiante. Candidato, ainda pegando um pouco do que o senhor já tem dito durante a campanha, no dia seguinte ao primeiro turno, o senhor deu uma entrevista falando sobre uma possibilidade de aceitar o apoio do Pimentel. O senhor citou textualmente o nome do Pimentel e depois o senhor disse em entrevistas, negando essa possibilidade, falando que aceitaria o voto do petista e não o apoio do Pimentel, sendo que o senhor disse anteriormente isso. O senhor se arrependeu de ter dito? O senhor depois voltou atrás? O que aconteceu, uma vez que tem o áudio que o senhor diz mesmo o nome do Pimentel? Ô Alessandra, nós temos de lembrar o seguinte, as palavras às vezes podem ser colocadas de um modo inadequado e levar a um entendimento que não é o correto. Se alguém chega para mim e fala, você aceita o apoio? Eu estou entendendo que é um apoio voluntário, que é o que acontece no Partido Novo. Eu tenho hoje diversos prefeitos me apoiando, a troco de quê? De nada. Eles estão apoiando, acreditando numa causa. Então, o que eu quis dizer naquele momento foi exatamente isso. Nós do Partido Novo não assinamos nenhum compromisso com nenhum partido, com nenhum candidato, com ninguém. E temos hoje centenas, milhares de pessoas, muitos eleitos para deputado, etc., que estão nos dando apoio. E estamos gratos por esse apoio, mas em troca de nada. Agora parece que a mentalidade de toda a imprensa é vincular a velha política. Ele está querendo um apoio, então ele vai dar algo em troca. Isso não existe no Partido Novo. Então parece que o entendimento é que ficou diferente. Nós temos apoio de muita gente, mas não o apoio da velha política, que é o toma lá, dá cá. Então isso é que tem de ficar claro. Pra gente ficou claro na época, porque o senhor citou o nome do Pimentel e depois no dia seguinte teria dito que não era o Pimentel, que era petistas. Então a vinculação não foi meio feita pela imprensa, foi na frase do senhor. E aí eu queria reiterar isso. Então o senhor disse errado e depois corrigiu a informação? Então, eu não sei se você tem essa gravação, até gostaria de ter acesso a ela, mas eu nunca estive pessoalmente com o governador Pimentel, nem com ninguém do PT. Isso nunca aconteceu. Agora, quando alguém ali me perguntou o apoio, eu falei, todo apoio é bem-vindo, mas sempre nesse sentido de voluntário, não de um apoio negociado, de um troca-troca, de um toma lá, dá cá. Candidato, o senhor recuou um pouco na questão das privatizações, né? Na questão da CEMIG, da Copasa, que era um ponto forte que o senhor trazia no primeiro turno. No entanto, essa é uma bandeira do Partido Novo. E o senhor cita o partido acima do candidato ou do eleito. Sim. O senhor recuou porque estava ruim politicamente essa fala? Se o senhor for eleito, o senhor pode mudar de opinião de novo?
Júnior, eu vejo que nós temos de fazer as coisas e termos as nossas posições de acordo com a realidade. O partido continua com essa bandeira da privatização. Nós acreditamos que uma empresa de energia, que uma empresa de utilidade, de saneamento como a Copasa, ela é mais bem gerida pela iniciativa privada do que pelo governo. Continuamos acreditando nisso. Agora, o que nós observamos? Que o valor dessas empresas hoje está muito aquém do potencial que elas podem ter, e que falar numa privatização hoje dessas empresas está longe de resolver o problema de caixa do Estado também. Nós precisaríamos ter aqui 30, 40 CEMIGs para poder resolvermos o problema de caixa de Minas Gerais. Então, inicialmente, havia uma percepção de que essa empresa valeria muito mais e que ela estava com o seu valor de mercado potencializado, mas houve tanta interferência política que essas empresas hoje valem uma fração do que já valeram no passado. Então nós não vamos de forma alguma fazer a coisa de forma atribulada, principalmente lembrando que uma privatização rápida e não iria resolver em nada, é tampar o sol com a peneira. E outro ponto também, essas empresas, a Constituição Mineira proíbe a privatização. Isso vai ter de ser discutido com a Assembleia Legislativa, ainda tem esse ponto. Então, como prometer algo que depende de terceiros também? Nesse clima de debates, de contraposições, há quem diga que o senhor muda de ideia demais, como dizem os adversários, e há quem diga, como o senhor disse, eu tenho a humildade de mudar de ideia a partir do momento que eu conheço. O senhor já sabe o bastante do Estado para tomar um choque de leve? Ou o senhor teme que ganha a eleição, chega lá e descobre que o trem é muito pior, é muito mais complexo, o buraco está muito maior. O senhor passa para sua cabeça tomar um choque daqueles, lá que for ver as contas e a estrutura? Eduardo, eu já tenho tomado há uns 6 meses ou mais que eu tenho me inteirado aí da situação do Estado. É uma situação de calamidade. Eu falo que assumir o comando do Estado de Minas é quase como assumir o comando do Titanic. Não tem uma diferença tão grande, não. O Estado está afundando, mas é reversível a situação. Agora, o que eu gosto de lembrar é o seguinte: eu vou ser um técnico do time de futebol. Quem vai ter de fazer os gols, quem vai estar julgando, vai ser o secretariado. E nós vamos fazer um secretariado de primeira. Já anunciamos aí que vai estar conosco na área econômica, talvez o melhor ou um dos melhores economistas do Brasil, que é o Gustavo Franco, que foi um dos pais do Plano Real, que já foi presidente do Banco Central. Então nós vamos ter de trazer gente de peso, porque o problema realmente é muito complexo. E nem eu e nenhum outro candidato daria conta do recado sozinho. É uma tarefa para um time muito bom. Mais algum secretário? Anuncia mais um. Não, nós ainda não temos. A partir de domingo é que nós vamos estar decidindo. Não é hora de falar em secretário. Não chegou nem na eleição ainda, Eduardo. Bruno. Candidato, a luta contra a corrupção hoje no Brasil, o que mais chama a atenção da população, da sociedade, é a força-tarefa Lava Jato, né? E as instituições, a Polícia Federal, o Ministério Público, etc. Mas existe uma outra luta contra a corrupção, talvez até mais importante, que a própria sociedade organizada lutando contra a corrupção. Aqui em Minas Gerais tem um exemplo de uma pequena organização no norte de Minas, em Januária, que nos anos eles já tiraram 7 prefeitos só com a ação da sociedade organizada, por ONGs que organizaram para lutar contra a corrupção no nível local. E além desses ativistas, os jornalistas investigativos. A importância para investigar e lutar contra a corrupção através da ação da sociedade civil, do ativismo, das ONGs e do jornalismo investigativo. São 2 áreas sob ataque hoje. Discursos radicais atacando o espaço da sociedade civil, o ativismo, as ONGs e os jornalistas. O senhor que pensa disso e o senhor se compromete em defender o papel desses profissionais e desses pequenos heróis ativistas? Bruno, comprometo-me completamente. E numa das minhas entrevistas, ou em algumas delas, eu já disse que a imprensa vai ser uma aliada. No dia que a imprensa denunciar que alguém no meu governo fez alguma falcatrua, eu vou ser o primeiro a pedir para confirmar aquele fato e pedir para essa pessoa ir embora. Eu quero ajuda. Na minha empresa sempre funcionou assim. Nós temos ouvidoria lá,
Muitas vezes já recebemos denúncias de clientes, denúncias de prestadores de serviço ou até mesmo de colaboradores que denunciaram, viram alguma coisa errada. Vamos apurar e não quero ninguém desonesto trabalhando comigo. Agora a imprensa, muitas vezes hoje ou no passado, acabou sendo submissa ou conivente, porque sempre dependeu, em algumas delas, de verbas do Estado. Então, cria-se aí um conflito de interesse que eu não quero ter no meu governo. Eu quero fazer anúncios de forma totalmente imparcial, de acordo com um critério profissional, técnico, e não para estar favorecendo alguém, e quero que a imprensa e a sociedade civil me ajude nessa investigação. Na minha empresa sempre funcionou assim. Lá nós temos auditoria que não está acima do presidente da empresa, ela está ligada ao conselho de administração, auditoria interna. Então você tem de ter essa governança para ter liberdade de atuação e as apurações necessárias. Então é compromisso com a liberdade e segurança da sociedade civil e dos jornalistas, né? Total, quero isso como aliado, eles vão ajudar na gestão, porque eu não quero gente desonesta dentro do governo, que isso floresça, vamos dizer, seja apurado e que a pessoa saia quando realmente proceder. Candidato, rapidamente, mais ou menos no sentido da pergunta que o Eduardo Costa tinha feito, o candidato opositor ao senhor sempre diz que o senhor revê toda hora o plano de governo do senhor, o senhor mesmo admite isso. É fato que no começo o senhor se apresentou como candidato, mas não esperava poder ganhar a eleição, e quando o jogo virou, aí o senhor teve que apresentar um plano exequível. Primeiro o senhor apresentou um plano sem muita pesquisa, sem saber se poderia executá-lo. Depois o senhor ficou apertado e teve que trocar para propostas que possam ser executadas? Edilene, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: o Partido Novo tem lá os seus compromissos, as suas visões, e nós fizemos de forma quase que, vamos dizer, pasteurizada para Minas, para Rio Grande do Sul, outros estados, um plano de governo que depois nós fomos ver não atendia às especificidades de cada estado. E às vezes nem a lei, né? E às vezes nem a lei. Por exemplo, Minas é proibido privatizar a CEMIG. Em outros estados você já pode privatizar. Então foi algo que não foi tomado, eu reconheço, os devidos cuidados, e foi corrigido posteriormente. Você assustou com a possibilidade de ganhar a eleição? Você sempre entra num jogo querendo ganhar. Eu posso dizer, né, muita gente fala, você foi uma surpresa, um fenômeno inesperado, não sei o quê, mas eu falo, nenhum candidato visitou quase 200 cidades, nenhum candidato andou 60 mil quilômetros, acordou de madrugada tantas vezes como eu acordei, fez tantos eventos como eu fiz, deu tantas entrevistas em tantas rádios, etc. Então eu falo, trabalho traz resultado, e veio aí. Então tem um tanto aí também de mérito nosso, mas é lógico que, com toda certeza, houve fatores externos que contribuíram também, não sei quais exatamente, mas com certeza houve. Candidato, daqui 10 dias, em 5 de novembro, a tragédia de Mariana completa 3 anos. 19 pessoas morreram, Rio Doce foi profundamente afetado, fauna e flora. Inclusive, sei que o senhor se reuniu, acho que na semana passada, com comissão de atingidos das comunidades Bento Rodrigues, Paracatu e adjacências. Quero saber do senhor se o senhor pretende endurecer a legislação ambiental estadual, visando a impedir que tragédias semelhantes a essa aconteçam. Lembrando que Minas tem mais de 400 barragens ligadas à mineração, ao todo são quase 800, seja de água ou de rejeitos de minério. O senhor pretende modificar de alguma forma a legislação para impedir que tragédias como essa aconteçam? Candidato, só completando a pergunta do Loli, no plano de governo do senhor sobre a questão do licenciamento, o senhor fala de um licenciamento a posteriori e não a priori. E aí, nesse sentido, eu queria também entender como que a posteriori a gente barraria uma tragédia como essa da Samar. Tá bom, então vamos responder aí a Alessandra e o João. Nós temos de lembrar que existem empreendimentos de magnitudes diversas. Existem aí uma oficina mecânica, um lava-jato, que tem um potencial poluidor muito diferente de uma mineradora, de uma usina hidroelétrica de grande porte. Então, situações assim precisam ser tratadas de forma diferente. No passado já foram tratadas de forma igual. Você tinha praticamente o mesmo processo
para um posto de gasolina e para uma grande usina hidroelétrica ou uma grande mineradora. Eu posso citar como exemplo próprio um posto da minha empresa que ficou 2 anos e 2 meses fechado, depois de concluído e construído totalmente dentro das regras, porque a legislação enquadrou ele em grau 6, que é o grau máximo. Para você construir uma hidroelétrica do tamanho de Itaipu e esse posto de gasolina, que inclusive já existia porque foi demolido o antigo e colocado no lugar do antigo um novo, ele foi tratado como a usina de Itaipu. Do meu ponto de vista, isso não está correto. A legislação, inclusive, já foi modificada depois, visando agilizar processos que têm maior impacto, maior potencial de poluição. Então, isso, de certa maneira, já avançou, ainda pode ter novos avanços. Agora, eu quero deixar claro o seguinte: a legislação atual, ela já é extremamente rígida, já é extremamente, vamos dizer, condizente com a necessidade de preservar o meio ambiente. Agora, o grande problema é o que nós sempre tivemos no Brasil. As leis são boas, mas a execução não é adequada. Os cargos, em vez de ser ocupados por técnicos bem preparados, são ocupados por indicações políticas. Aí está a origem de quase todos os males. O senhor acabou de falar aí que as leis já são boas, então o senhor não deve implementar isso que está no plano de governo do senhor, que é o licenciamento a posteriori? Para pequenos empreendimentos, sim. Nós queremos que, tipo, um lava-jato, um posto de gasolina, você tenha estabelecido em lei o que ele tenha de fazer, ele que faça a construção, coloque para funcionar e o fiscal vai lá. Se tiver inadequado, fecha, lacra, multa, confisca. É assim que funciona nos outros países, empreendimentos pequenos. Agora ninguém vai autorizar uma grande mineradora ou uma usina hidroelétrica a funcionar. Agora hoje pequenas empresas, pequenos empreendimentos ficam aí aguardando às vezes meses, anos para começar a funcionar devido à burocracia e à lentidão dos processos dentro do Estado. O bombardeio de coisas boas, mas também de coisas ruins e de fofocas nas mídias sociais, especialmente no WhatsApp, estão colocando a Justiça Eleitoral na berlinda. Eu fiz a pergunta para o senador Anastasia e gostaria que o senhor respondesse. Primeiro, o senhor confia na Justiça Eleitoral em Minas, independentemente do resultado de domingo, o senhor confia na urna eletrônica? Eduardo, confio sim. Outro dia mesmo eu escutei uma coisa boa, eles falaram, se a urna eletrônica tivesse sido inventada no Japão e na Alemanha, ninguém ia discutir, mas como ela foi inventada no Brasil, todo mundo acaba questionando. Já foram feitos centenas, milhares de testes. Eu ainda solicitaria, e parece que já há um projeto de lei, para que algumas urnas imprimam o comprovante e seja feita uma auditoria por amostra. Então isso deixaria o processo ainda mais transparente e tiraria da cabeça de muitas pessoas que julgam. Nós temos de lembrar o que, Eduardo? O nosso dinheiro, o seu, de todo mundo que está nos escutando aí, está em bancos. É tudo um dinheiro digital. E você não é assaltado todo dia na sua conta, e quem nos escuta, sei que de vez em quando tem algum crime cibernético aí que tira alguma coisa de conta, mas o mundo digital, do modo geral, ele tem uma segurança que nos deixa, de certa maneira, confortável. E o sistema da urna eletrônica ainda tem a vantagem de que ele não está na internet, portanto, nem em relação ao hacker ele está sujeito. Exatamente, você lembrou muito bem. Muito obrigado pela visita. A gente gostaria que o senhor fechasse esse nosso encontro dizendo aos mineiros por que eles devem optar pelo 30 no domingo. Bom, eu agradeço aí a você, Eduardo, a equipe aí, a Rádio Itatiaia pela oportunidade. Eu diria que o mineiro pode votar tranquilamente no 30, porque a minha candidatura, o Partido Novo, realmente representam algo que nunca houve na política, que é um candidato sem nenhum apoio das velhas raposas políticas assumir aí o poder executivo de um Estado. Isso quer dizer que nós vamos ter total liberdade para montarmos um secretariado profissional, colocarmos uma equipe de primeira, sem nenhuma pressão, sem nenhuma influência, e com toda certeza vamos ter condição de fazermos aí um governo que vai superar as expectativas. Sabemos da situação de falência do Estado de Minas, mas qualquer um que venha assumir vai ter de adotar medidas aí de contenção de gastos, muitas vezes impopulares, mas é uma necessidade premente. Mas nós queremos que Minas demonstre que
que esse modo novo de fazer política é o modo que vai direcionar o Brasil no futuro para ser um país melhor. A Inconfidência Mineira começou aqui e eu quero que essa nova política também comece aqui. Essa política sem balcão de negócios, sem conchavos, sem pedaladas fiscais, com muita transparência, que é isso que nós vamos precisar. Os políticos não fizeram a reforma necessária, os eleitores estão fazendo. Obrigado, boa noite e boa sorte no domingo, candidato. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu é que agradeço. No domingo você já sabe, né, gente boa? A partir de 5 da manhã, o dia inteiro, trabalho na votação. À noitinha... Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. 2 lojas em par. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. Moro aqui desde 87, comprei aqui e aí saiu o asfalto, agora que tá saindo. Graças a Deus vai ficar bom, né? Até que enfim vai sair. Agora tá quase tudo pronto, espero que essa semana saia, né?